Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos dar sequência no vídeo 255. E a pergunta também é na questão 255 no Livro dos Espíritos. Kardec interroga os bons espíritos fazendo a seguinte pergunta: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? É óbvio que os bons espíritos assim respondem, olha só para você ver. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Agora, é preciso entender que esse nível de espírito que diz que sofre, né? Esse nível de espírito que passa por angústias morais, por torturas mais dolorosas do que todos os sofrimentos físicos, esses espíritos, eles não alcançaram ainda o grau, eles ainda não alcançaram ainda o nível de espíritos puros e nem perfeitos. Por isso, é natural que eles se sintam dessa forma, porque de fato o espírito, se Kardec tivesse feito a pergunta e no lugar de espírito, se ele tivesse colocado alma, aí é óbvio que os sofrimentos dessa alma, obviamente, não seria assim tratada como, por exemplo, angústias morais, né? Não seria tratado como angústias morais. Porque nós sabemos que todas aquelas almas que se encontram no corpo físico, ele sente angústias, ele passa por momentos aflitivos, dolorosos, de toda espécie, devido ao nível evolutivo dele,
né? A perda de um ente querido, a decepção com algo, a frustração, a melancolia, a ansiedade, a depressão, por ter sido mandado embora do emprego, por descobrir que está com uma doença maligna ou benigna, por não ter conhecimento das leis divinas. Então, tudo isso é uma tortura para a alma que encontra-se, vamos assim dizer, ligadas ao corpo físico. Mas Allan Kardec, sabiamente, ele separou o joio do trigo na pergunta. Quando ele disse assim, na pergunta: quando um espírito diz que sofre, porque o espírito é aquele que já se encontra desligado da matéria através do desencarne ou ainda preso àquele estado de ignorância, de falta de conhecimento, preso nas regiões umbralinas. Então é natural que ele, ali, nas regiões umbralinas, ele passa por essa angústia, né? Por essas angústias morais, porque esse espírito, nessas regiões de sofrimento, ele relembra com muita facilidade dos atos que ele cometeu, se cometeu um assassinato, se foi um serial killer, enfim. E o pior é que ele não só se lembra, como também aquela lembrança, ela é incessantemente. Então, por exemplo, se ele matou alguém, ele vai presenciar aquela cena dele matando aquela pessoa durante 10, 15, 20, 30 anos ali no umbral. E isso é uma angústia moral. Isso lhe tortura. Isso lhe pune. Você entendeu? Esse é o pior, a consciência é o pior, a consciência pesada. É o pior tribunal que o espírito traz dentro de si. A consciência pesada. Isso teria até que ser escrito, né? Registrado. A consciência pesada é o pior tribunal que o espírito traz dentro de si.
é aquele tribunal acusatório. Ele mesmo auto se acusa. Ele mesmo auto se tortura. Ele mesmo auto se pune. Porque quantos criminosos que ali no momento, quantas pessoas que ali no momento, como se diz na terra, né? Quantas pessoas que no momento em que o sangue está quente, ele comete um deslize, uma bobeira, pá, um tiro no ouvido. E depois quantos milênios não gastará ele para poder reparar alguns instantes de deslizes. Naquele momento a pessoa fica cega e esquece dos desígnios que rege, dos desígnios de Deus que rege tudo nos universos. Então, por isso que Kardec, ele interrogou os bons espíritos, mas se dirigindo ao espírito. Quando um espírito diz que sofre, porque é natural nas regiões umbralinas os espíritos dizerem que sofre. Eu sofro. Eu sofro. Nem sempre é o frio, nem sempre é de fome, nem sempre. Mas são aquelas angústias morais. As angústias morais, elas sobrepõem as outras necessidades, como por exemplo fome, frio, sede, perdido naquela vastidão tenebrosa, pantanosa. As pessoas não têm noção do que de fato é uma região umbralina. Ah, umbral é que na Terra mesmo. Bom, a gente pode dizer que começa aqui na Terra a dar o espírito, ele começa aqui na Terra, através do corpo físico, a dar os primeiros passos, tanto na direção do umbral, quanto na direção dos mundos celestes. Só depende do espírito e de mais ninguém. Então, mediante todo e qualquer probleminha, contar até 10 e se perceber que mesmo assim não foi suficiente, contar mais 10, contar mais 10 e mais 10, 1 hora, 2 horas contando. É preferível você se afastar da sociedade.
por algum período do que você se matar. Porque depois as consequências, elas serão amargas. Até porque a humanidade toda pensa que as outras pessoas não tem problema nenhum. Mas se nós parássemos para analisar quantos problemas enfrenta aquele que mora na casa da frente, na casa do fundo, na casa ao lado direito, ao lado esquerdo, a humanidade. Então é aquilo que eu disse. Kardec perguntou: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Ele passa fome? Dói a chaga purulenta em seu peito, por ele ter cravado ali um punhal? Ou o tiro que ele deu no crânio, incessantemente está saindo sangue? Não, não é essa dor, não é esse tipo de dor. Angústias morais. É uma angústia moral, a moral desequilibrada, desestruturado, consciência pesada. Não tem nada pior do que a consciência pesada, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos, viu só? Então, as angústias morais, ela é uma tortura pior que todas as angústias físicas, do que as torturas físicas. Se você for torturado ou torturada durante 100 anos, você apanha todo dia de chibata no tronco. Não é tão doloroso. Não é tão doloroso do que aquele que traz a consciência pesada. A consciência pesada é que, de fato, é a angústia moral daquele ser. Porque a tortura física, ela ainda cessa. Sabe por quê? Porque você está passando fome hoje, mas você se contenta com um copo de água, um copo com água. A noite passa, né? Amanhã é um novo dia. Às vezes você bate à porta de alguma casa e as pessoas te arrumam um café para você tomar. Você vai a alguma padaria, pergunta se tem pão. Eu já fiz muito quando criança. Eu tinha um patrão que eu amo demais. Mas eu amo demais esse patrão. Isso não é fingimento, não. E nós trabalhávamos fora, em cidades fora,
E todo dia tinha uma padaria próxima, assim, uns 300 metros da nossa casa, que nós morávamos numa casa e nós trabalhávamos em construção civil, assim, do grupo, né, na época do governo. E todo dia, eu não sei porquê, eu acho que o patrão gostava de mim tanto, sabe, que ele fazia eu ir lá na padaria pedir. E eu chegava lá com a sacola e eu pedia para o dono da padaria se ele tinha pão amanhecido, quitanda amanhecida, para me dar. E eu não sei porquê. Ele olhava em mim, naquela época eu tinha 12 anos, e ele me dava. E eu levava essa sacola de pão, de rosca, de pão de queijo. E o irmão do patrão fazia 2 garrafas de café, muito bem feito. Mas só que eu não tinha o prazer de comer. Mas por quê? Não sei. Ele não deixava eu comer. Ele dizia assim: todo mundo vai comer primeiro, se sobrar você come. Se não sobrar, você espera o almoço. Eu baixava a cabeça, achava que estava certo. Eu reverenciava ele. Para mim, ele era um ponto de referência. Eu respeitava ele muito, amava ele muito, como eu amo até hoje. E eu esperava todo mundo comer, e depois que todo mundo comia, não sobrava. E no outro dia eu ia lá e pedia mais. Isso durante uns 3, 4 meses, o serviço eu pedia. Mas lá no grupo, quando chegava lá, tinha uma senhora cozinheira que trabalhava no grupo, porque estava em aula. Eu não sei por que também. Essa cozinheira olhava em mim e falava para mim assim: você tá com um semblante, com a cor assim pálida. Eu acho que você não tomou café da manhã até agora. Vem cá. Me puxava pela mão e colocava um prato de canjica. Eu comia canjica para dar para as crianças, né? Na merenda escolar. Isso 8h30, mais ou menos, eu estava comendo prato de canjica. Então eu não comia em casa, mas comia lá na escola. Então eu não reclamava nem de um. E o dia que essa senhora não ia, que não tinha merenda escolar, que ninguém, que era outra senhora, que ela não me conhecia, eu ficava sem café. Mas eu não achava ruim, não. E às vezes chegava em casa para almoçar, o patrão também, não sei o que acontecia com ele. Ele não deixava eu almoçar. E às vezes ficava 2 dias sem almoço, sem janta. Mas eu nunca reclamei. Mas você está reclamando, não estou reclamando. É tentando mostrar para as pessoas que tudo passa. Tudo. Só Deus que não, porque Ele é eterno. Então, por isso que as angústias morais, a consciência pesada, às vezes é porque eu não tinha consciência pesada naquela época. Então, eu não me importava com as coisas assim materiais, com a fome do estômago. Às vezes eu não me importava com isso porque eu tinha consciência tranquila. Como eu tenho consciência tranquila até hoje, então não me importo.
com muitas coisas, porque passa. Quando você tem a consciência tranquila, tudo passa. Quando você tem a consciência pesada, a tua consciência lhe diz que tem coisa que não está certa. Você mesmo te tortura. Você mesmo pune você. Então, e isso está relacionado, como eu disse no princípio, a espíritos primitivos, né? Porque espíritos puros, espíritos perfeitos, eles não possuem esse tipo de sentimento. Eles não têm esse tipo de sentimento. Espírito puro não tem angústia, melancolia, ansiedade. Eles não possuem consciência pesada. Não. Isso aí é típico de espírito imperfeito. Espírito ignorante ainda. Vamos para o próximo vídeo.